Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. Que alegria, meus irmãos, mais uma vez eu estar com vocês aí em preparação para a Páscoa do Senhor, com você aí na sua casa, no lugar que você reza. Eu, o irmão Agostinho Maria do Instituto Hesed. Já faz uma semana que iniciamos a quaresma. Como está aí a sua quaresma? As suas penitências, as suas mortificações, os seus jejuns, as suas esmolas, a sua oração. E por falar em oração, é este o tema que vamos falar hoje. Pedi e recebereis. É promessa de Jesus. Confie nessa promessa. Tudo que você pede, você recebe. Mas às vezes você pode estar pensando assim: irmão, tem anos que eu estou pedindo uma graça e ainda não recebi. Pois a gente vai ver o porquê que ainda a gente não recebeu aquilo que pedimos, né? Jesus está mentindo? Não, ele é a verdade. Mas nós temos que aprender a rezar. Antes de nós iniciarmos as nossas orações, quero que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações, para que não perca nenhuma graça que o Senhor quer dar para você nesta quaresma. E aí sim, quando chegar no domingo da ressurreição, você celebrar esta nova vida que o Senhor te dá. A sua Páscoa também unida com a Páscoa de Jesus. Você que tem o nosso livrinho, né? Abra aí na página 10 para iniciarmos as nossas orações. Você que não tem o nosso livrinho, ainda não adquiriu, adquira o livro digital aqui, link na descrição. Você clica aí e você vai adquirir o seu livrinho. Pois vamos iniciar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Passamos um instante de silêncio e peçamos ao Senhor o perdão dos nossos pecados. Arrependamos dos nossos pecados antes de rezarmos este ato de contrição. Lembrando que se tem alguma falta ainda que precisa ser confessado, procure o sacerdote. Quaresma é tempo de reconciliação com Deus, reconciliação com a igreja, então procure o sacramento da confissão. E rezemos. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho firmemente, ajudado com o auxílio de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. E nesta primeira semana, quinta-feira da primeira semana do tempo da quaresma, vamos meditar um pouquinho sobre a oração. A oração é um tema muito amplo, Tem vários livros falando da oração. Vamos meditar um pouquinho daquilo que a igreja diz, daquilo que o próprio Senhor diz a respeito da oração. O evangelho de hoje apresenta a promessa de Jesus. Pedi e recebereis. Se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai do céu. Acaso nós damos alguma coisa que prejudica para os nossos filhos? Não. Se nosso filho pedir uma faca, a gente vai dar uma faca? Não. Mas se nosso filho pedir um pão, a gente vai dar algo que o prejudique? Não. A gente vai dar o quê? Pão. A gente vai dar algo que o ajude, algo que não lhe cause perigo, algo que não fira a sua vida. E é isso que Santo Afonso Maria de Ligório, quando aqui na nossa meditação do nosso livrinho, ele diz assim, Santo Afonso Maria de Ligório, um doutor da igreja: temos grande fé na oração. Deus prometeu atender aquele que lhe pede. Pedi e recebereis. Porque vamos duvidar se o Senhor se obrigou com sua promessa, e ele não pode faltar à promessa de nos conceder a graça que lhe pedimos?
Olha só que bonito. Olha só essa promessa de Deus. Tudo que você pedir, você vai receber. Isso é promessa de Jesus. Mas, por que nós pedimos e às vezes não recebemos aquilo que queremos? Antes de entrarmos nesta reflexão, propriamente dita, o modelo da oração que Jesus ensina é o Pai Nosso. O Pai Nosso é a oração por excelência. Quando os discípulos estão perguntando para o Senhor, naquela humildade dos discípulos, Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus ensina os seus discípulos. Rezamos toda a Santa Missa, também no nosso terço que rezamos, nós religiosos, na nossa liturgia das horas, nas orações, laudes, vésperas, rezamos o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. No Pai Nosso está o resumo de como deve ser a nossa oração. Mas por que a gente pede e não recebe? Por que nós pedimos e não recebemos? Lá na carta de São Tiago, no capítulo 4, no versículo 3, diz assim: Pedi e não recebeis? Pedi e não recebeis porque pedis mal. Aí está o segredo. Ou quando a gente não recebe é porque a gente pediu mal. Mas então, como nós devemos pedir? E aí vai 5 dicas para melhorarmos um pouco a nossa oração. A primeira delas é reconhecer com quem eu estou falando na oração. Quando você vai rezar, tenha consciência e tenha certeza de que você está falando com Deus, Todo-Poderoso, Todo-Amoroso, o Deus que é Hesed, o Deus que é misericórdia, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que fez a promessa a Abraão, o Deus que confiou o seu povo a Davi, que fez de Davi o rei de Israel, o Deus que abriu o Mar Vermelho também lá no tempo de Moisés, o Deus que se encarnou por mim e por você. Este Deus é aquele que eu vou me dirigir na oração. É este Deus que eu vou falar. Quando você vai falar com alguém importante, ou talvez até o seu chefe para pedir alguma coisa, ou vai falar com alguma outra pessoa de algum cargo importante, algum cargo elevado, algum prefeito, ou algum membro da igreja, ou até com o seu pároco mesmo. Você fala, você tem certas palavras para usar, você não fala como falasse com alguém da sua casa. Da mesma forma é com Deus. Santa Teresa, ela diz que eu estou falando com o Rei do Céu na oração. Santa Teresa de Jesus, no caminho da perfeição, caminho de perfeição, quando ela ensina a oração, ela diz assim: tenha consciência de que você não está falando com qualquer pessoa, mas com Deus. Mas saiba, meus irmãos, que este Deus, ele é Pai. E o Pai, ele sabe tudo aquilo que precisamos. O Pai do céu, ele sabe daquilo que precisamos. Mas, se Deus sabe tudo aquilo que precisamos, por que nós temos que pedir ainda? Não, Senhor, me dê tudo aquilo que o Senhor sabe que eu preciso, que está de bom tamanho. Mas tem uma coisa que diz lá na carta aos Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. E lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, no versículo 51, nós vemos o cego Bartimeu, o cego de Jericó, que começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Isso chama a atenção de Jesus. E aí Jesus diz assim: trazei-o aqui. E as pessoas dizem: coragem, levanta, ele te chama. E aí Jesus pergunta: o que queres? O cego, ele estava cego. O que mais que ele queria era ver. Mas mesmo assim, Jesus, sabendo da necessidade dele, ele quer ouvir da boca do cego: que eu veja. O cego, para ele gritar o nome de Jesus, ele já tinha fé. E essa fé foi exercitada quando Jesus diz: o que queres que eu te faça? E aí o cego diz: que eu veja. Na oração, quando nós nos colocamos para rezar, nós já temos fé para nos colocarmos para rezar. Mas esta fé é exercitada na nossa oração. E é isso que Jesus quer ver. A nossa fé. O que nós queremos. Pedi e recebereis. Então, temos que ter essa consciência de que estamos falando com Deus, que Ele é Pai, e que quer ouvir da nossa boca, do nosso coração, já que a oração é esse diálogo de coração a coração.
do meu coração ao coração de Deus. Pedi e recebereis. A segunda coisa também, meus irmãos, segunda dica para você, para ajudar você na sua oração, é a humildade na oração. Quando formos pedir algo para Deus, não temos que ser como aquela criança birrenta que chega para o seu pai e diz assim, eu quero porque quero, na hora que quero, e isso eu quero agora. E bate o pé, né? Você pode até ter filho pequeno em casa, né? E aquele seu filho, né, que pede alguma coisa e começa a chorar e tudo. Nós não somos crianças birrentas. Não temos que tratar Deus assim, colocar Deus contra a parede como se temos que obrigá-lo a dar aquilo que queremos, na hora que queremos e quando queremos. Não. Mas temos que ser como Jesus. Lá no Horto das Oliveiras, Jesus diz assim, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feito o que eu quero, mas o que o Senhor quer. É eu submeter a minha vontade à vontade de Deus. Na oração eu posso pedir sim, mas que seja feita a vontade do Pai. Senhor, eu te peço um emprego, mas se esse emprego for da tua vontade, que assim se faça. Se não, faça-se a tua vontade. Se não for este emprego que eu quero, se não for este relacionamento que vai me trazer a felicidade, se não for este pensamento que eu quero seguir, esse projeto, então que se seja feita a tua vontade. Que se faça a tua vontade. Esta humildade na oração que agrada ao coração de Deus. A terceira dica, meus irmãos, é a confiança. É confiar que Deus vai manifestar a vontade dele, que a vontade dele é o melhor para nós. Na oração, nós temos que confiar. Eu estou indo para o meu Pai do céu. Meu Pai do céu vai me dar tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu peço, se for vontade dele. E eu tenho que confiar. E se ele me conceder esta graça que eu peço, não é por causa que eu fiz uma bela oração, não. É porque ele é misericórdia. É porque ele é misericordioso, porque nós mesmos não temos condições de nos aproximar dele, mas ele nos faz uma promessa, pedi e recebereis. Isso deve nos causar confiança. Mas também eu tenho que ter a confiança de que eu vou pedir para Deus algo e aquilo que ele fizer é o melhor para mim. É confiar que a vontade dele é melhor para mim. E a quarta dica, a perseverança na oração. Santo Afonso Maria de Ligório, ele diz que, às vezes, Deus demora a conceder algo para nós, porque ele nos quer mais íntimos dele. Hoje em dia, o mundo vive um pouco do imediatismo, que a gente costuma chamar. Eu aperto um botão e tenho aquilo que eu quero. Quando você está com fome, você não precisa mais ligar para pedir a comida, o fast food, não. Você apenas entra no seu aplicativo, faz o pedido e chega na sua casa. Mas com a oração, não é assim. Com a oração, você não aperta um botão e chega aquilo que você quer na hora que você quer. Não. Mas você precisa ter perseverança na oração. Deus, ele quer que você seja mais íntimo dele. Porque talvez se ele concedesse a graça que você tanto pede, hoje você não estaria vendo esse vídeo. Você já não estaria mais com Deus. E olha o quanto esta espera te fez mais próximo de Jesus. Veja aí, você que está pedindo a cura de um câncer, seja para alguém da sua família. Você que está pedindo a graça de restituição do seu matrimônio. Você que está pedindo a conversão da sua esposa, do seu esposo. Se essa graça ainda não chegou, veja. Veja o que Deus tem trabalhado na sua vida. Veja o quanto ele fez nesta espera. Essa espera não foi em vão. Tenha confiança de que Deus vai conceder aquilo no momento certo. Nem mais, nem menos, mas no momento certo. E é só olhar também, exemplo de perseverança e de insistência também, lá no Evangelho. Tem aquela passagem do Evangelho que o amigo foi pedir pão à meia-noite para o outro amigo e conseguiu o pão por causa da insistência.
Também lá no Evangelho temos aquela passagem, aquela parábola da viúva que ficava incomodando, né? Insistindo para que o juiz, que não temia a Deus, que o juiz fizesse justiça. E por causa da insistência da viúva, a justiça foi feita para ela. Aquele juiz que não temia a Deus, fez aquilo que a viúva quis, que a viúva pedia. E o Pai do céu também não vai fazer isso conosco. Tenhamos confiança e perseverança na oração. E quinta e última dica, meus irmãos, essa temos que, como eu posso dizer, temos que ter sempre na nossa oração, que é a Virgem Maria. Pedir a intercessão dela. Pedir a intercessão dela. Olha, lá nas bodas em Caná, ela disse apenas uma palavra, né, para os servos. Fazei tudo o que ele vos disser. Ela concedeu a graça para aqueles noivos do vinho que poderia ter acabado e a festa seria um fiasco. Mas ela viu a necessidade e ela rogou ao seu filho e concedeu a graça. Saiba que Jesus não nega nada para Nossa Senhora no céu, porque ela, na terra, não negou nada para Deus. Ela é a medianeira de todas as graças. Os santos já diziam isso, por tudo passa por Nossa Senhora. São Luís Maria Grignon de Montfort dizia, né? Jesus veio ao mundo por Maria e é por ela que ele deve reinar no mundo. São Bernardo também chamava Nossa Senhora de um aqueduto, né? Por onde passa a graça divina. Entre outros santos, chamavam ela de a medianeira de todas as graças. E ela é, de fato, a medianeira de todas as graças. Todas as graças que nós recebemos passa pelas mãos de Nossa Senhora. Por isso, meu irmão, minha irmã, peça aquilo que você está precisando, aquilo que você quer, pela intercessão de Nossa Senhora. Como a nossa Madre Kelly canta, né? Peça à mãe que o filho atende. E eu vou dar também 3 breves testemunhos a respeito da oração. Lembrando que também a sua oração, antes de darmos este testemunho, a sua oração também deve ser acompanhada de obras. Não posso separar a minha oração da caridade, da esmola e do jejum. Não posso separar a minha oração da minha vida prática com Deus, da minha vivência com Deus. Eu não posso ter uma vida de oração, não posso rezar e ter uma vida longe de Deus. Não. Mas também deve estar junto, né? A fé com as obras, né? A fé com as obras. E aí temos estes 3 testemunhos. Primeiro, né? Quando eu fui fazer uma prova, né? Quando eu não era religioso, não era nem de igreja, eu abri o caderno de prova e disse assim para o Senhor: seja feito o que o Senhor quiser. E foi através desta prova que eu passei, que eu tive um encontro pessoal com Jesus. Também eu passei 5 anos pedindo pela conversão da minha mãe. E só depois que eu dei o passo para a vida religiosa, que a minha mãe teve um encontro com Deus. E este último testemunho não é meu, mas é de um amigo meu. Ele passou 6 anos pedindo que o pai dele se libertasse do vício do álcool. E aí, depois de 6 anos, o pai dele fez o retiro que eu e este meu amigo participávamos, trabalhávamos, né? Esse retiro de encontro com Deus, né? E aí, esse pai do amigo meu teve um encontro com Jesus. Mas ele tinha o vício do álcool, e mesmo assim, ele lutava bastante, para não cair mais no vício do álcool, para não beber mais. Mas mesmo assim ainda, né, eu e mais um amigo e os outros amigos, nós pedíamos por ele, né? Nós pedíamos e rezávamos. Mas ele estava sempre na igreja, mesmo lutando contra o vício, estava assim na igreja, rezando, né? Também pedindo a graça. Até que, pouco tempo antes de ele morrer, né, este pai do amigo meu, ele já é falecido, né? Jesus já veio buscá-lo. Ele, no final do retiro, ele estava diante da imagem de Nossa Senhora rezando o terço. E aí, o meu amigo estava passando, e aí Jesus disse no coração dele assim: grave esta imagem que você está vendo do seu pai, porque é ela que eu quero que você tenha na mente quando você lembrar do seu pai. E aí este meu amigo foi e tirou essa foto. Pouco tempo depois, o pai dele faleceu. Deus deu a graça, além da libertação do álcool, deu também a graça de um encontro pessoal com ele. E é essa graça que hoje nós vamos pedir em especial
a intimidade com Jesus. Peça, meu irmão, cada vez mais a intimidade com o Senhor, pois Ele quer dar essa intimidade com você, para você. Ele quer ter essa intimidade com você e quer te dar essa intimidade com Ele. Quaresma é tempo de intimidade com o Senhor, é tempo de entrar no deserto com Jesus. Por isso, peça essa graça mesmo. Além de todas as intenções que você tem pedido ultimamente, peça a graça principal da oração, mas também da intimidade com o Senhor. Pois vamos continuar os nossos propósitos deste dia. O propósito deste dia é buscar Jesus sacramentado e lhe pedir a graça de uma divina intimidade com Ele. Lembrando que Dom Bosco diz assim, quereis muitas graças? Visitai com frequência o Santíssimo Sacramento. Jesus está te esperando no Santíssimo Sacramento. Ele está olhando para você com a face eucarística, te esperando. Por isso, no dia de hoje, visite o Santíssimo Sacramento e peça essa intimidade com Ele. Peça essa intimidade com o Senhor no seu Santíssimo Sacramento. E vamos fazer a nossa oração final. Ó Senhor, vós não lucrais nada em estar em nossa companhia, e, no entanto, amai-nos a ponto de dizerdes que as vossas delícias são estar conosco. Porque nos amais tanto que vós dais a vós próprio, de preferência, que vos dais a vós. Vai no porque nos amais tanto. Continua a oração, Porque tem imagem. Ó Senhor, Não, pode ir no porque vos amais tanto. porque nos amais tanto que vos dais a vós próprio, de preferência, a conceder-nos aquilo que vos pedimos. Bem sei que vós não pedis nem quereis outra coisa, senão visitar a minha alma. Nela desejais entrar, e há muito tempo que bateis. Aproximar-me-ei de vós no segredo do meu coração, e dir-vos-ei: sei que vós me amais mais do que eu me amo a mim mesmo. Não pensarei mais em mim, mas só de vós me aproximarei. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria, meus irmãos, ter rezado com vocês este dia da Quaresma. Lembrando que você pode deixar o seu comentário aqui. Deixe o seu comentário e coloque qual é a graça que você tem pedido a Deus que você ainda não recebeu. O que Deus tem feito ao longo deste tempo de espera. E também, qual foi a graça que você pediu há tanto tempo para o Senhor e você recebeu. Lembrando também, de você compartilhar este vídeo, deixar o seu like, para que mais pessoas possam beber dessa graça que o Senhor tem derramado nesta Quaresma. Você, mulher, dia 14 e 15 de março, o quarto evento, quarto só para mulheres. Olha só quem vai estar presente aqui no nosso instituto, aqui em Fortaleza. Alessandra Santos, Eliana Sá, Padre Eduardo José e também a nossa irmã, a nossa Mari Kelly Patrícia, que também estará fazendo um show neste evento. Então, não perca. Dia 14 e 15 de março, o quarto só para mulheres. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Até a próxima, nos vemos em breve.